Graça e paz, bem-vindo para mais uma reflexão bíblica a respeito da graça. Eu quero falar aqui de um período que está dentro do contexto da Bíblia. Um período em que ele é muito conhecido por muitos cristãos. Eu estou me referindo ao período da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, em que estavam ali como escravos, até a chegada em Canaã, a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Segundo a Bíblia, os filhos de Israel, eles passaram 40 anos, da saída até a chegada na terra da promessa. 40 anos de peregrinação. Quando nós olhamos todo esse contexto, desse espaço de tempo em que os filhos de Israel passaram, naquele deserto, nós podemos observar que existe dois tempos distintos durante essa peregrinação de 40 anos. E que esses dois períodos distintos, você vai observar que Deus tratou seu povo de forma diferente. Você vai perceber que a forma com que Deus tratou o povo da saída do Egito até o Monte Sinai é uma forma, e a forma com que Deus tratou o povo da entrega da lei do Monte Sinai até a entrada da terra prometida é uma outra forma. Aqui cabe uma pergunta importante: Deus muda? Não, querido. Deus não muda. Deus é imutável, mas Deus trabalha de acordo com as suas alianças. É bom que você saiba disso. Deus trabalha de acordo com suas alianças. Esse período da saída do Egito até o Monte Sinai são um período de 50 dias. Durante esse período de 50 dias, Deus tratou o seu povo, os hebreus, de acordo com a aliança que ele havia feito com o velho Abraão. Aquela aliança que Deus havia feito com Abraão era uma figura da aliança da graça. Justamente nesse período em que nós estamos vivendo. E como era a aliança que Deus havia feito com Abraão? Naquela aliança que Deus havia feito com Abraão, Deus abençoava o povo baseado na sua bondade, baseado na sua própria fidelidade. Era assim que Deus agia dentro dessa aliança, tanto com Abraão, como também Deus agiu com os filhos de Israel durante esse período de 50 dias da saída do Egito até o Monte Sinai. Deus abençoava, não mediante o esforço dos filhos de Israel, não baseado no mérito dos filhos de Israel. Deus abençoava baseado na sua própria bondade, na sua própria fidelidade. Como isso é interessante. Mas você vai observar que os filhos de Israel, o comportamento deles é o mesmo. Tanto durante esse período de 50 dias da saída do Egito até o Monte Sinai, como também do Monte Sinai até a entrada da terra prometida. O comportamento deles era o mesmo. E era um comportamento muito comum. Que comportamento era esse? Murmuradores e zombadores. Murmuravam por qualquer coisa. Em diversos textos durante essa peregrinação você vai ver os filhos de Israel murmurando. Agora observe o que aconteceu quando eles murmuraram nesse primeiro período de 50 dias, da saída do Egito até o Monte Sinai. Eles começaram logo a murmurar bem ali quando chegaram de frente com o Mar Vermelho. E sabendo que o exército de Faraó vinha atrás dele para destruí-los, eles zombaram, eles murmuraram contra Moisés, dizendo: porventura não havia local ali no Egito, não havia cova para que pudéssemos ser sepultados lá. Qual a resposta de Deus para aquela murmuração dos filhos de Israel? Deus os amaldiçoou? Deus os puniu porque murmurou? De forma nenhuma. Deus abriu o Mar Vermelho. Depois que eles passaram o Mar Vermelho, que eles chegaram ali
em uma localização, em um local por nome Mara, que quer dizer águas amargas, e eles vendo que não havia água naquele lugar, a não ser amargas, e não tendo lugar para o gado, não tendo lugar para os filhos bebê, para suas esposas, eles novamente começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Qual a resposta de Deus para com os filhos de Israel ali em Mara? Deus os puniu? De forma nenhuma. Deus transformou águas amargas em doce. Por quê? Porque esse período Deus tratou com os hebreus da mesma forma com que ele tratou o patriarca Abraão, aonde ele abençoava Abraão e também abençoou o seu povo, baseado na sua própria bondade, baseado em sua fidelidade, que é justamente uma figura da aliança da graça. Deus também, da mesma forma, nesses dias que nós estamos vivendo pós-cruz, Ele nos abençoa baseado na sua fidelidade, não na minha fidelidade. Deus abençoa você baseado na bondade dEle, não na minha e nem na sua bondade. É bom que você saiba disso. Então, durante esse período, as pessoas murmuravam, zombavam contra Deus, contra Moisés, mas Deus nunca os puniu. Questionaram a Deus, murmuraram porque não havia carne. Deus enviou carne ao povo. Deveria enviar punição porque estavam murmurando? De forma nenhuma. Então, durante esse período de 50 dias, Deus tratou de uma forma. Mas observe que quando eles chegaram ali no pé do Monte Sinai, algo extraordinário, trágico aconteceu. E eu quero ler com você, está escrito em Êxodo capítulo 19, e o versículo de número 8, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 19, e o versículo de número 8 diz assim: então o povo respondeu em uma só voz. Olha a resposta do povo para com Moisés. Eles disseram o seguinte: tudo que o Senhor falou, faremos. O que aconteceu em seguida? E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. No original, isso aqui tem um sentido de orgulho. Os filhos de Israel, motivados por esse sentimento tão destrutivo chamado orgulho, relatou a Moisés, e Moisés levou essa informação a Deus. Eles disseram a Moisés que eles eram capazes de cumprir tudo aquilo que Deus dissesse a eles para cumprir. Foi justamente baseado nessa decisão do povo que Deus entregou a lei moral, os 10 mandamentos e posteriormente toda a lei, com todos os seus 613 preceitos. Agora observe que a partir daquele momento, as coisas elas têm um rumo diferente no tocante à murmuração. Você vai observar que durante os 50 primeiros dias não houve uma morte. Leia a sua Bíblia, procure uma morte de um dos filhos de Israel, você não vai encontrar durante esse período, porque era um período da figura da graça. Mas quando eles disseram a Moisés, e Moisés relatou a Deus que eles eram capazes, e movido por esse sentimento chamado orgulho, que eles eram capazes de cumprir tudo que Deus determinasse para eles fazer, as coisas tomaram um rumo diferente. E é interessante observar o quanto que o orgulho é destrutivo. Porque cheio de orgulho, eles disseram: nós somos capazes. Sabe o que os filhos de Israel estavam tentando dizer a Deus? Que a partir daquele momento, eles queriam agora ser abençoados por Deus, não mais baseando-se na bondade de Deus, não mais baseado na fidelidade de Deus, mas eles queriam ser abençoados mediante o seu mérito pessoal, mediante os seus esforços. Eles queriam provar para Deus que eles eram capazes de ser abençoados
baseando-se em seu mérito pessoal. Sabe o que aconteceu? Eles não conseguiram manter nem o primeiro mandamento, que o primeiro mandamento era justamente amar a Deus sobre todas as coisas. Eles não conseguiram cumprir a lei moral que dizia que não se poderiam fazer outros deuses ou cultuar outros deuses. Deus disse: não coloque outro Deus diante de ti. Esse povo, movido com esse sentimento destrutivo chamado orgulho, disseram que eram capazes de cumprir tudo. O que é que Moisés faz? Moisés sobe o monte, Deus entrega os 10 mandamentos. Quando Moisés desce do monte, encontra aquele povo que disse que era capaz de cumprir, aquele povo que era capaz de carregar o peso da lei baseado em seus esforços, a ponto de agradar a Deus para receber a bênção, estavam lá adorando outro Deus. Fizeram um bezerro de ouro. No capítulo 32 estão lá cultuando a um bezerro, porque Moisés passou um período no monte e custou recebendo todas as informações de Deus a respeito da lei e das coisas que deveriam se estabelecer dentro dos tabernáculos, as coisas sagradas. Eles então resolveram fazer um bezerro de ouro e começaram a adorar, quebrando justamente aquilo que eles haviam dito que eles eram capazes de fazer, porque eles estavam colocando outro Deus diante dele. Agora observe que a lei agora havia sido dada. Moisés desceu com a lei moral e entregou ao povo. Sabe o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu é que quando Moisés entregou a lei ao povo, dada por Deus, e Moisés viu aquilo acontecendo, aquele culto, aquela adoração, aquele bezerro de ouro, houve dentro do arraial de Israel a primeira punição de Deus. A Bíblia diz que naquele período 3.000 pessoas morreram. Observe que não há nenhum registro de morte do Sinai até o Egito, ou do Egito até o Sinai, mas depois do Sinai, que a lei foi entregue e eles transgrediram a lei colocando outro Deus diante dele, as primeiras mortes aconteceram, e naquela ocasião quase 3.000 almas. Dali por diante os filhos de Israel começaram a ser punidos. Cada vez que eles transgrediam a lei, cada vez que eles erravam, a punição de Deus acontecia. Famílias foram destruídas. Pessoas que se levantaram contra Moisés foram engolidos. Abriu-se a terra e foram engolidos. Por quê? Porque agora eles disseram que eram capazes de viver de acordo com a lei, que eram capazes de cumprir tudo aquilo que Deus exigia, e como eles não foram capazes, cada vez que eles erravam, a punição de Deus acontecia. É justamente isso que acontece. Quando alguém se dá o luxo de dizer a Deus que é capaz de cumprir as metas. Agora nós, que estamos vivendo pós-cruz, precisamos ter a real consciência de que esses princípios estabelecidos foram para com as nações de Israel. Nós não podemos trazer esses princípios e aplicar dentro do povo cristão, dentro das igrejas, como se sendo uma verdade para nós vivemos. E deixa eu lhe dizer aqui uma coisa: o que existe de igreja, o que existe de denominações que estão trazendo a velha aliança para esse período da graça, introduzindo no meio do povo e dizendo ao povo que é algo que se deve ser praticado, é fora do comum. Toda religião se baseia na lei. É por isso que existem muitos crentes que estão mortos espiritualmente, porque Paulo chamou a lei de um espírito de morte e de condenação. Por que a lei é um espírito de morte e de condenação? Porque todas as vezes que você tenta cumpri-la, você não consegue, e a maldição acontece e a maldição te pega. Há sempre um senso de condenação, de culpa, de medo e de punição.
É justamente isso que aconteceu com os filhos de Israel e acontece com muitas pessoas. Não morre no corpo, mas morre na mente. É necessário compreendermos, querido, que nós vivemos em uma aliança baseado naquela figura, naquele período em que eles viveram ali do Egito até o Monte Sinai, onde Deus nos abençoa baseado na fidelidade dele, onde Deus nos abençoa baseado na bondade dele, e não na nossa bondade, e não no nosso mérito pessoal. Agora deixa eu lhe dizer aqui uma coisa interessante. Da saída do Egito até o Monte Sinai são 50 dias. Acontece ali a primeira festa do Pentecoste. A lei foi dada. 50 dias da saída do Egito. Como o povo foram libertos do Egito? Por intermédio do sacrifício de um cordeiro. É uma figura do que Cristo veio fazer. Quantos dias Jesus passou no meio do seu povo depois que ele ressuscitou? 40 dias. Da crucificação até um dia em que ele subiu ao céu, 40 dias. Da subida do céu até a descida do Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, são 10 dias. Ou seja, da crucificação até a efusão do Espírito, que era o novo tempo dessa nova aliança chamada graça, da qual eu e você fazemos parte, duraram justamente os mesmos 50 dias, da saída do Egito até a entrega da lei. Quando a lei foi entregue naquele período para os filhos de Israel, houve então 3.000 mortes. Quando a graça foi entregue ali na efusão do Espírito, no capítulo 12 de Atos, o que aconteceu? 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Muitas pessoas morreram quando a lei foi entregue, mas quando a graça foi entregue, as pessoas viveram. Aqui se cumpre aquilo que Paulo disse: a lei é um ministério de morte e de condenação. Em outro texto, Paulo também diz que a letra mata, mas o Espírito da graça, a graça vivifica. Sabe o que é mais triste quando nós olhamos para o nosso contexto de algumas instituições no nosso Brasil? É que muita gente está vivendo com a sua mentalidade, com a sua crença, com a sua filosofia, ainda baseado na lei, ainda baseando-se no mérito pessoal. Sabe o que isso vai acontecer? Apenas morte e condenação. É necessário despertarmos e entendermos que nós estamos dentro do novo período, esse período chamado graça, favor e merecido, aonde Deus nos abençoa não mais baseado em nosso mérito, tudo é conquistado de graça, porque Ele nos amou e por nós se entregou na cruz, nos resgatando e nos justificando por meio da fé sem obras. É bom que você saiba disso. Desperte para a justiça, desperte para a graça, viva dias melhores. Graça e paz.